dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terçou, terça-feira. Terça-feira tem conversa boa, Tem conversa boa terça-feira. Quem está a nossa convidada, nosso convidado? Vamos ver se eu chamo ela aqui. Desorientação. Vou minha água. Ela tá aí já, ó. E aceitar. Turuzinho bom, hein? Aí, Bom dia. bom dia, Pereira. Tudo Bom bem com você? dia. Tudo bem com você? Prazer aí conhecer você, mesmo que seja virtualmente, aí frente a frente. Nossa, um prazer enorme. Estou muito feliz pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Ó, a gente vai ter uns problemas aí de comunicação, porque eu tenho uma cachorra com uma condição aqui, está tendo uma obra perto de casa, e ela tem uma condição muito séria, que ela late. Então, assim, ela late muito. Igual a minha Ela aqui late também. muito. Então, ela está reagindo aos barulhos aqui em volta e tá difícil, eu não tenho como impedir. Então, se você também escutar alguns latidos também, é igual a minha aqui também. Passa uma pessoa na calçada aqui, ela sai puf, voando. Ah, então estamos de boa com nossos bichinhos. Então, estamos aqui, ó, aqui, a biquinha aqui, ó. A minha produção aqui, ó. Ah, gente, que gracinha! Como é que é o nome? Meg. Meg, muito linda. É só tem a cara de gracinha só. Porque faz arte que é uma beleza. Ô, Priscila, para a gente começar o nosso papo, como você começou na palhaçaria? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, eu comecei vai fazer 8 anos. Eu sempre admirei, nossa, eu sempre fui apaixonada por esse tipo de trabalho. Nunca tive contato nenhum, nunca conheci ninguém que fizesse. Aí aqui perto de casa abriu inscrição para que é a trupe que eu tô até hoje, chamada Servos da Alegria. Abriu inscrição, minha sobrinha veio correndo e falou: tia, a tua cara. Vai, tia, que tem tudo a ver com você. E eu estava num período meio complicado, que eu tive depressão, síndrome do pânico, né? Eu fiquei muitos anos... Eu costumo falar que eu estive no fundo do poço e ainda cavei mais um cadinho, né? Que não foi suficiente. Eu perdi meu irmão quando estava grávida do meu filho, do meu único filho. Éramos só nós dois. Ele sofreu um acidente. E, assim, foram anos de muito sofrimento, né? E essa questão da palhaçaria, ela veio realmente para me resgatar, né? Então eu descobri a trupe, me inscrevi. Na época eram 17 inscritos aqui, que a gente chama de vicariato rural. Eu era um desses 17. E acabou que eu fui me apaixonando. E a gente é uma trupe assim que começou muito crua, né? Eles também não tinham conhecimento nenhum de palhaçaria. Eles simplesmente tiveram uma ideia e falaram: vamos montar uma trupe, colocaram o nariz e mergulharam de cabeça no hospital, né? E assim eu fui. Eu até assisti a última live que vocês fizeram e é Churrito, né? Churrito. Falou sobre a questão de que foram sem saber de nada em relação à maquiagem, em relação a... E assim a gente foi também. E eu sou muito grata por esse não conhecemos, mas queremos montar, porque se não fosse assim, muitas não teriam montado, né? Muitas não teriam surgido. E assim a gente foi, sem conhecimento nenhum. A trupe já existia quando eu entrei. E eu fui começando a fazer a palhaçaria, me apaixonando, aí fui estudando, fui aprendendo um pouco mais. Fui entendendo um pouco mais como era a questão do palhaço hospitalar, que não era só colocar o nariz de palhaço e ir, né? E hoje, aí surgiu a Doutora Trapaça, alguns anos depois. Legal, legal. É isso mesmo que eu queria saber. Por que a ideia desse nome Doutor Trapaça? Como que você surgiu a Doutor Trapaça na sua vida? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, eu sou apaixonada por mágica. Muito apaixonada mesmo.
Só que eu tenho um sério problema que eu procrastino. Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo. A única coisa que eu me entreguei mesmo foi a questão da palhaçaria. De resto, eu não consigo mergulhar de cabeça. Eu gosto, acho bacana, vou tentar. Eu sei o segredo de praticamente todos os truques de mágica, de verdade, né? Os truques que realmente os mágicos fazem, mas eles precisam de um treinamento muito intenso. E esse treinamento eu tentava uma vez, tentava a segunda, tentava a terceira, enchia o saco, falei, não quero mais fazer isso não. Aí já pulava para outra coisa. E eu até tentei comprar alguns truques de mágica para fazer dentro do hospital, e eu vi assim que não tinha. Por exemplo, tinham duas cordinhas que se transformavam em uma cordinha só. Ah, tá, mas todo mágico faz isso, né? Todo mágico. Não é que não é interessante, mas não é surpresa, né? Você vai pegar, lógico que se tem duas, ele vai fazer alguma coisa que seja diferente ali. Transformou em uma e a reação das pessoas era assim. Eu falava, pô, mas. Acabou. Acabou, não tem nada demais ali. Aí tinha uma outra questão, que era uma varinha que transformava numa florzinha também, e as reações das pessoas eram simplesmente, né? Aí eu pensei assim comigo, comecei a pesquisar sobre mágica cômica, que eu falei assim, caramba, a mágica cômica, ela é inesperada. Porque todo mágico, todo mundo que assiste um mágico com uma cartola, ele vai esperar que saia um coelho dali de dentro, né? Então, vou começar a ver se funciona essa questão da mágica cômica. Aí comecei a levar a mágica cômica e comecei a criar a doutora Trapaça, que ela é extremamente arrogante, ela é a pessoa que se acha. A doutora Trapaça é a melhor dos melhores e mesmo quando dá errado ela não desce do salto, ela continua menosprezando os outros porque ela é a top, né? E começou a dar super certo. Mas começou assim, a dar muito certo a ponto assim dos pacientes e acompanhantes darem muitas gargalhadas mesmo, sabe? Eu falei assim, poxa, isso aí é... Porque sai do elemento da mágica tradicional, né? Por exemplo, a questão do... Não sei se você chegou a ver alguns vídeos que tem a mágica de adivinhar um número que a pessoa tá, né? Não é só adivinhar, tem todo um contexto atrás, porque eu sou melhor, porque eu estudei lá fora, porque tem 8 anos que eu faço esse truque, né? E que é difícil, não tente fazer isso em casa, porque é perigoso, vigia seu filho. Aí esses dias eu até machuquei o dedo, aí coloquei o band-aid e falei, poxa, minha mão fica em evidência, né? Porque eu faço assim, como é que eu vou fazer com... Aí eu falei assim, olha, cuidado, porque é tão perigoso que esses dias, mesmo eu tendo toda a experiência, eu acabei machucando o dedo na hora de executar o truque, né? Então, cria toda aquela questão. E quando eu falo o número de 1 a 5 para... Pode falar alto para fulano ouvir, porque eu preciso ouvir o que a pessoa vai falar. A pessoa fala número 2, eu tiro o pano rápido e tem um número 2 com o dedo. Ou seja, é extremamente estúpido, é ridículo, né? E esse extremamente estúpido, ridículo, acabou dando certo e eu acabo trapaceando a pessoa porque eu me apresento como uma coisa que eu não sou. E acabou surgindo aí a doutora Trapaça. Acho que uns 3 anos depois que eu entrei na palhaçaria. Legal. E tipo aquela mágica boba que eu sempre faço, aquela mágica que você faz com o dedo assim, né? Você entra no quadro, eu tenho uma mágica sensacional para prender o paciente. Uma mágica sensacional. Tá vendo o dedo? Ó, é um, né? Aí você chacoalha a mão assim. Nossa, apareceu 2. Você é tão ruim quanto eu. É muito bom. Coisa ridícula, né? É coisa ridícula que se você levar para o palhaço, e se torna engraçado, né? Nossa, é muito esse negócio do sacudir, eu não vou copiar esse truque aí. E eu falo com o pessoal que está fazendo mágica também, que eu falo que eu tenho meus aluninhos que estão tentando fazer, eu sempre falo com eles, vocês são péssimos, vocês têm futuro. Porque para ser um mágico, como que você tem que ser ruim? Se você tentar acertar, não vai ficar bom, né? Então, o ruim é a chave do negócio. É verdade, é verdade. E em algum momento nos seus plantões, nas suas ações que deu ruim e que você conseguiu consertar? Nossa. Alguma fala, alguma atitude? Esses dias mesmo,
eu sempre, quando eu participo assim de algumas formações, que hoje inclusive sou eu que dou a formação de palhaçaria nos Servos da Alegria. Eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de destacar as nossas falhas, porque o acerto é muito bom, a gente ficar falando das coisas que dão certo, né? Agora, a gente falar o que dá errado, é bom que a gente alerta as outras pessoas até para que os outros também não façam, né? Esses dias, pô, cascuda já, cheia da experiência, faço muita visita todo mês. Eu chego no hospital, eu estava lá no INCA. Aí cheguei, estou fazendo a mágica da flor, eu abracadabra. Alakazam, e o pessoal falando e tinha uma que não estava falando. Aí eu falei assim, pô, não vai funcionar porque ela não tá falando, caramba. Aí a menina vira e fala assim, Até ela é imagino. muda. Ela é muda. E a doutora Trapaça, ela é séria. Nossa, não, a doutora Trapaça, ela é séria. Eu não dou risada enquanto eu tô fazendo, né? Aí, quando ela falou assim, ela é muda, eu falei, porra, esse tipo de informação você dá na hora que a gente entra, né? Durante as coisas que tá acontecendo, não. Ou seja, eu jogo o erro para cima da pessoa, não para cima de mim. E eu acho muito legal essa questão, assim, do poder errar, né? Nós somos palhaços, a gente trabalha com o erro. A gente trabalha com a gafe, né? É saber se sair dessas situações. Mas ficou tudo bem. De errar nome, eu sou conhecido dentro da trupe por lembrar nome dos pacientes e dos acompanhantes. Eu não sei como eu consigo fazer isso, mas eu geralmente lembro muito nome. Sou focada nisso. Aí esses dias eu fui perguntar o nome da pessoa e a pessoa foi... E até hoje eu não entendo o nome dela. Não entendo. Eu tenho um vídeo, eu escuto várias vezes e pergunta: como é que é seu nome? Ela: eu entendo Celelê. Aí eu: Celelê? Aí ela: não, Celelê. Aí eu: tá, Celelê. Escolhe um número de 1 a 5 e vai com o nome mesmo que eu tô entendendo e vamos. Mas eu gosto, eu até gosto. Quando acontece alguma coisa assim, de questão de... Eu tive um erro que foi uma coisa assim, que não foi agradável. Foi minha primeira paciente oncológica, que foi uma criança. Ela... Quando a gente entrou no quarto, e no pós-pandemia, então a gente tinha assim, a gente ficou um bom tempo sem fazer, então a gente volta como se fosse a primeira vez, né? Um pouco inseguro. E questão de pós-pandemia, né? Aí, quando eu entrei no quartinho dela, o nome dela é Sofia, a questão de lembrar os nomes. Sofia, e ela estava passando mal. E por ser a primeira paciente oncológica, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer. E eu, ao invés de ter aquele feeling de você chegar, ver que o paciente está passando mal, que é o que a gente faz, né? Ter o simancol de sair, eu não tive o simancol de sair. Eu entrei ali, ela passando mal com um copinho, cuspindo. Aí depois que mesmo tendo experiência, eu falei, poxa, eu podia não ter entrado ali naquele momento, ter dado espaço para ela. Mas acabou que, por fim, esse se tornou assim uma das visitas nesses 8 anos mais marcantes da minha vida. Por mais que tenha dado errado essa parte, acabou que no fim deu tudo certo e hoje ela faz parte de uma das histórias mais marcantes para mim. Mas eu não aconselho fazer. Legal, legal. E tem a... Você falou que a parte marcante na sua vida, nesse tempo que você está de paraçarista, tem algum momento aí, tirando esse que você falou, que te marcou, a experiência que mais te marcou, que se você escrever um livro, vai ter essa experiência no livro? Nossa, tem conto. Eu sempre conto, sempre. Que foi um menino chamado Gustavo. E eu sempre falo que as nossas visitas, e principalmente a minha questão da mágica, é o maior índice de alta nos hospitais. E eu sempre explico para eles o porquê. Que eu falo, se eu estiver no hospital, se você estiver internado e eu for te visitar, eu vou fazer mágica para você. E se você continuar internado, tu vai ter que ver minha mágica de novo. Então o único jeito de você se livrar de mim, se livrar da minha mágica, é você recebendo alta e indo para casa. Senão você vai ver de novo. Então eu faço como se fosse uma ameaça para os pacientes. E eu sempre conto que foi bem antes da pandemia, um menino chamado Gustavo,
Ele era bem novinho, tipo uns 20 anos. E eu visitei ele por meses. E durante alguns meses ele esteve desacordado. Ele estava com é tráqueo, né, que fala. E mesmo assim, eu parava na frente dele e fazia mágica para todo mundo que estava ali ao redor, mas fazia mágica na frente dele. E eu apontava para ele e fazia como se estivesse fazendo para ele. E ele sem reação, zero reação, mas zero mesmo, não mexia o olho, não fazia nada. Meses depois, eu entrei no hospital, o médico, entrei lá nas enfermarias, o médico falou assim, cara, tu já viu o Gustavo? Aí eu levei um susto, que eu falei assim, caramba, o que aconteceu com o menino? Ele, vai lá, não vou falar nada, só vai. Quando eu chego lá, o Gustavo estava acordado. Aí você sente aquela, né, aquela vontade de dar triplas piruetas lá pela enfermaria, mas você tem que se manter na linha. Aí eu fiquei muito feliz, agi com naturalidade, mas estava radiante. Virei para o Gustavo e falei assim, ó, Gustavo agora vai ver direitinho a mágica, porque o Gustavo agora está acordado, né? Vou fazer uma mágica para você, tá, Gustavo? A reação do Gustavo foi essa. Ele balançou a cabeça que não queria ver, tipo assim, já viu um monte de vezes, não quero mais ver isso. Aí eu ainda brinco com as pessoas que eu falo. Na outra visita, quando eu fui, o Gustavo não estava. Eu falei, viu? É o maior índice de alta é quando eu chego para fazer mágica. Porque quando a pessoa está vendo, a pessoa não quer ver de novo e vai para casa. Mas foi assim muito gratificante acompanhar a recuperação do Gustavo e depois saber que ele foi para casa. Legal, legal. Deve ser emocionante, né? Nossa, é demais, demais. Eu falo, esse trabalho que a gente faz não tem preço, né? Ele tem valor. É verdade. E pro pessoal que está começando, que tá pensando em começar ou que está começando, que recado você deixa para eles? Ah, eu sempre falo que a gente tem uma noção completamente errada do que é esse trabalho. Eu conheço muita gente que é do tipo bobo, engraçadinho, né? Que gosta de ficar zoando com os amigos. Aí fala assim: ah, esse trabalho é para mim. Não tem nada a ver. Porque é um trabalho, apesar da gente lidar com a palhaçaria, né? Da gente ser um palhaço, é um trabalho extremamente sério. E se a pessoa não tiver essa noção do quão sério é, do quanto de responsabilidade que a gente carrega, né? Esse trabalho não é para a pessoa. Porque assim como a gente pode marcar positivamente a vida das pessoas, a gente também pode desandar com tudo. A gente pode marcar de um modo muito negativo. Então a gente precisa ter uma responsabilidade e entender que, apesar de trabalhar com palhaçaria, o trabalho é muito sério mesmo. É verdade. É verdade. E o que a palhaçaria significa para você? Nossa, hoje a palhaçaria eu falo que eu sou mais trapaça do que Priscila. Eu sou muito trapaça. Esses dias a minha amiga Débora até falou assim: Priscila, o problema é que você pensa 100% como palhaço o tempo todo. Então, assim, a palhaçaria, para mim, hoje, para mim, é assim, a maior parte da minha vida. Porque a palhaçaria, ela me resgatou, né? Ela me trouxe de volta para a vida. Então, assim, o fato de eu ter conseguido transformar a minha vida com a palhaçaria, e eu falo que a gente consegue transformar a vida das pessoas com a palhaçaria, não tem como não dar valor para isso, né? E mesmo lá dentro do hospital, quando a gente visita, eu sempre falo lá nas formações, né, para os novos que estão chegando, eu falo, a nossa visita ela pode durar 5 minutos. Ali naquele momento, mas ela vai muito além dos 5 minutos. Porque até a gente chegar, independente que trupe seja, independente de que grupo seja, eu pelo menos vejo dessa maneira, né? O assunto deles ali é com os parentes, com os acompanhantes, é sobre a doença deles. É o que eles estão passando. E eles não podem nunca negar nada, né? Porque o tratamento ele é obrigatório. A pessoa está ali, ele tem que receber a medicação, ele tem que obedecer às regras. E quando a gente chega e a gente faz ali um trabalho por 5, 10 minutos, e quando a gente sai, o assunto muda, o foco muda. Então eles param de falar sobre a doença,
muito provavelmente eles vão falar sobre o nosso trabalho, sobre o quão bonito é o nosso trabalho, sobre o quanto foi ruim, sobre o quanto foi bom, o que eles gostaram, deixaram de gostar. Essa menina Sofia que eu citei, a minha primeira paciente oncológica, por exemplo, apesar de ela estar passando mal no dia, a prima dela gravou tudo o que aconteceu ali. E quando eu voltei 15 dias depois, que eu fui me apresentar para a mãe dela, era outra acompanhante, a mãe dela falou assim, eu já te conheço, eu sei quem você é. Eu falei assim, mas como você me conhece se você nunca me viu? Ela, a Sofia mostrou o vídeo, ela mandou para a família inteira. Ela contou o que aconteceu aqui. Então, assim, é muito gostoso a gente saber que a gente não transforma o momento, aqueles 5 minutos, a gente transforma parte da vida da pessoa. Então, assim, eu dou muito valor mesmo. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Legal, legal. E se a doutora Trapaça estivesse aí na sua frente aí, o que você diria para ela? Nossa, eu seria muito grata por tudo. Eu sou muito grata por ela, porque a doutora Trapace, ela não só pela questão da palhaçaria, né? Mas por saber que a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém, e isso me faz muito bem. Eu vejo muita gente entrando na palhaçaria com aquele pensamento de, nossa, assim, a grande maioria eu escuto falar, a gente está muito mal, mas quando a gente chega no hospital a gente vê que tem gente muito pior, né? Talvez você também conheça muitas pessoas que tenham esse discurso. E eu aprendi com a doutora Trapaça que as coisas não funcionam muito bem assim. Eu não me sinto bem em ver que o outro está pior que eu, né? Eu me sinto bem sabendo que eu posso aliviar a vida do outro, fazer com que o outro se sinta bem também. Porque hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto muito bem. E saber que o outro pode se sentir bem também por algo que a doutora Trapaça faz, eu não tenho como ter outro sentimento senão gratidão. É verdade. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal que entrou aqui. Cadê? O pessoal está me perguntando como é que chega no link. O doutor Pirito, Sandro Caxigo, Rita, Ateliê, doutora Palhaça tá aí também. E o Sandro mandou uma pergunta para você aqui também, ó. Qual a sua regra pessoal para o seu desenvolvimento dentro da família? E o que transformou a minha vida? A minha regra pessoal, assim, eu costumo não focar muito, eu simplesmente deixo acontecer. Eu escuto muitas pessoas falando assim, por exemplo, eu estou formando um grupo agora, que um deles é palhaço, mas palhaço de rua. E eu falo com ele, cara, são duas coisas diferentes, né? Pelo menos o que eu aprendi é isso. Então eu passo para os outros aquilo que eu aprendi, dentro do que eu aprendi. E a gente não tem como levar todo o palhaço de rua para dentro do hospital, porque são coisas diferentes. Então, assim, regra. Ah, eu tenho uma coisa também, eu me perco muito nas coisas que eu vou falando. Então, se eu me perder, por favor, me traz de volta, porque minha cabeça voa. O meu neurologista, o meu neurologista falou que ele trata TDAH, mas ele não dá laudo. Aí ele foi me deu encaminhamento que ele falou, ó, 100%, tu é todinha. Então, assim, eu sou uma pessoa meio complicada, eu sou avoada. Mas, assim, a minha regra pessoal, eu não tenho regra. Eu simplesmente deixo acontecer. E como eu falei que esse menino que está chegando da rua, ele fala de, vamos marcar, vamos combinar para a gente ensaiar. E eu sou totalmente contra isso, porque eu falo que não tem como ensaiar aquilo que vai acontecer dentro de um hospital. Porque dentro do hospital as coisas, você chega ali, são pessoas diferentes, com reações diferentes e com casos diferentes, né? Então, assim, eu não sei se há possibilidade, mas eu não consigo trabalhar desse jeito, porque para mim sempre funcionou. Não conhecendo as pessoas, assim como quando tu me chamou para fazer a entrevista, eu não te perguntei em momento nenhum, o que você vai me perguntar? Como não perguntei absolutamente nada, eu falei, deixa as coisas acontecerem. Então, assim, para mim não há uma regra, eu simplesmente vivo e vivo intensamente a palhaçaria. Então, a doutora Trapaça transformou sua vida? Transformou total. Hoje eu sou outra pessoa. Eu não me reconheço de anos atrás. Legal, isso é bom.
E fala um pouquinho mais, que grupo você falou que você participa de 3 grupos, né? Fala um pouquinho mais desses 3 grupos. Então, os Servos da Alegria tem uma importância muito grande na minha vida, que é o primeiro grupo, né, que eu conheci dentro da palhaçaria. E tem uma importância muito maior porque, como eu falei lá no início, é um grupo que ele começou muito cru, sem conhecimento nenhum da palhaçaria. E ao longo desses anos eu vi assim muitas pessoas saindo do grupo e eu me mantive. E ali dentro eu fui aprendendo a palhaçaria do lado de fora e as poucas coisas que eu vou aprendendo eu vou tentando trazer para eles ali. E assim, hoje sou eu que dou a formação de palhaçaria e eu acho muito bacana ver as pessoas ali que começaram também muito cruas, começando a desabrochar, né? Crescendo. Então, assim, é um grupo que me faz muito feliz ver eles evoluindo, né? E a doutora Trapaça é uma das grandes responsáveis pela evolução deles. E isso me deixa, assim, radiante. O Atropalhados, eu fui chamada para participar após, foi, acho que em 2019, através também dos Servos da Alegria, que um veio fazer parte e acabou não ficando e saiu, me chamou. Eu faço parte da organização tanto dos Servos da Alegria quanto do Atropalhados. Também são grupos assim que eu sou completamente apaixonada. E o mais recente que eu faço parte é o do Os Cheios de Graça, que também eu curto muito. É de uma pessoa muito querida, da Kelly. Sou apaixonada por ela. E assim, são 3 grupos muito diferentes, mas assim, eu sempre falo para as pessoas que eu estou formando que, independente do que a gente goste, a gente segue a regra do grupo. Por exemplo, Servos da Alegria, a gente usa um jaleco fechado. Eu detesto usar o jaleco fechado. Até porque eu tenho bolsos internos, né, com meus segredos mágicos guardados dentro do jaleco. Servos da Alegria, a gente usa jaleco fechado. A regra deles é essa e eu vou seguir a regra deles, né? Que é questão até de respeito, de respeitar as regras. E lá eu uso o jaleco fechado. E nas outras o jaleco é aberto. Mas assim, são 3 trupes completamente diferentes, cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos. Mas assim, eu amo participar das 3, estou nas 3. Quando puder estar nas 3, eu estou nas 3. Legal, legal. E o voluntariado para você é o quê? O que significa? Nossa, voluntariado, acho que se eu pudesse, eu faria todo dia. Eu me sinto muito bem. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ganhar presente, eu não curto muito ganhar presente. Eu gosto muito de poder fazer pelo outro, né? E a gente, como voluntário, algumas pessoas não sabem. Esses dias eu conversando até com meu vizinho pensou que a gente ganhava dinheiro da prefeitura, né? Por estar fazendo trabalho voluntário. Eu falei, não, cara, a gente não ganha nem passagem, né? A gente só gasta, e o gasto acaba sendo grande, porque a gente se desloca, a gente compra coisa pra gente, né? E assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo fato de poder fazer pelo outro. Eu acho que enquanto estiver sobrando para mim, seja tempo, seja lá o que for, que as pessoas às vezes falam assim, eu queria fazer, mas eu não posso. Pode. A gente sempre pode fazer algo pelo outro, né? E quando as pessoas perceberem o quanto isso faz bem, eu falo que a gente não divide as coisas boas, a gente multiplica coisas boas, né? Se eu estou bem, se eu converso com você, se eu consigo fazer com que você sorria, pelo menos por um momento, nós estamos bem, né? E isso, para mim, tem um valor muito grande. E o reconhecimento vem, né? A gente não vai atrás do reconhecimento que vem automático para a gente, né? Se a gente pensar que a gente vai fazer esse trabalho pensando em reconhecimento, a gente acaba fazendo de qualquer jeito, né? E esse negócio de fazer de qualquer jeito, isso me deixa profundamente agoniada, porque justamente por entender a seriedade do trabalho, a responsabilidade do trabalho, eu acho que as coisas têm que ser feitas muito certinho. A gente entra num local delicado, no momento mais delicado, talvez, da vida da pessoa. Então a gente está invadindo o espaço da pessoa talvez no pior momento da vida dela. E se a gente não entender a responsabilidade que é isso, não faz sentido o trabalho. É verdade. A Rita colocou aqui, ó. Eu costumo dizer que quando crescer, quero ser igual a ela na palhaçaria. Adoro a Rita. Ela é um amor. Vamos ver o que o Sandro colocou.
colocou aqui, ó, a Sandra colocou até uma pergunta aqui. A Trapaça, você comentou que desenvolve oficinas e workshop. Na desconstrução dessas pessoas, o que você visa na desconstrução das pessoas para a realização do trabalho? Então, eu não realizo oficinas e workshops. Na verdade, eu faço a formação das novas turmas a gente faz a formação das novas turmas nas trupes, né? Aí eu já me arrisquei a fazer uma oficina, umazinha. O que eu viso? Por exemplo, a gente tem uma... Quando a gente fala palhaço de hospital, as pessoas têm aquela imagem do palhaço, né? Palhaço, cara branca, muito pintada. Por exemplo, nos Servos da Alegria, por exemplo, nós entramos assim numa fase bem complicada de exageros, e eu me incluo nessa parte, né? Porque, como eu disse, eu entrei sem saber, então a gente vai acompanhando o ritmo. E essa está sendo a parte mais difícil, por exemplo, lá nos Servos da Alegria, para a gente trabalhar a questão do entendimento, que o palhaço de rua é uma coisa, que o palhaço de circo é uma coisa e o palhaço de hospital é outra coisa completamente diferente, né? A gente, dentro do palhaço, no palhaço de circo, o palhaço de circo ele está com fundo todo branco, ele está com uma maquiagem carregada, com uma roupa carregada pela distância que ele está das pessoas ali, né? Que a plateia está distante. No hospital, a gente atua muito próximo às pessoas e com pessoas muito vulneráveis. Então, que não faz sentido entrar com essa questão muito exagerada, tanto na roupa quanto na maquiagem. Então, a gente vem trazendo essa questão. E a questão da gente conseguir fazer com que aquele ambiente, que na maioria das vezes é muito seco, é muito cinza, né? Com que a gente leve um pouco de alegria. Então, lá, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, porque a gente entrou aprendendo a chegar no quarto e cantar e sair. E a gente entender que a gente consegue ir muito além dessa questão, que a gente pode chegar, arrumar argumentos para entrar numa brincadeira, fazer com que as pessoas participem da brincadeira. Então, assim, isso é a parte mais difícil, de tirar deles essa questão de que a gente não precisa só entrar e cantar, que a gente pode puxar uma brincadeira, puxar não uma conversa, mas um assunto que seja agradável, porque eles já estão ali tristes, não precisa da gente chegar e falar sobre como eles estão, o que aconteceu com eles, né? Então essa é a parte mais complicada. Legal, legal. E para o pessoal te achar, passa o Instagram, se tiver Facebook, YouTube. Para me achar é doutora Trapaça, do doutor abreviado, Trapaça sem cedilha, né? Com C. Só Instagram. No Facebook eu não tenho a doutora Trapaça, nem TikTok, nem nada. Só Instagram mesmo. Legal, legal. E deixa uma mensagem pro pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir depois quando tiver gravado. Uma mensagem positiva pro pessoal. Mensagem positiva, eu acho que é a questão do multiplicar. É a gente não pensar em dividir a alegria, é a gente pensar em multiplicar. E sempre pensar que se eu estou sorrindo e eu conseguir fazer com que você sorria, nós dois estaremos sorrindo e isso com certeza vai fazer uma diferença na vida da gente. Não na sua, não na minha, mas na nossa vida. É verdade, é verdade. Será que você está com a sua máscara aí do lado ou não? A minha máscara? Vamos tirar uma foto? Bora. Peraí. Prontinho. Irreconhecível. Eu não sei você, mas parece que depois que eu coloco essa pequena máscara aqui, parece que a gente dá uma levantada, né? Sim. Não, eu sou outra pessoa de máscara. As pessoas, elas confundem muito a Priscila com a doutora Trapaça. Trapaça é uma pessoa, Priscila é outra. Eu, Priscila, sou extremamente antissocial. Não gosto de sair. Eu falo que eu até esses dias descobri uma tatuagenzinha que eu me visto de dinossauro. Aquele dinossauro da pandemia, aquele inflável, né? Então as pessoas também me conhecem como a questão do dinossauro. Aí eu vi uma tatuagem do dinossaurozinho escrito assim: não poderei ir porque eu gripaloei no dia. E me define completamente, porque eu nunca vou a lugar nenhum, nunca aceito convite nenhum. Eu detesto sair de casa.
Eu sou toda. A doutora Trapaça, não. Tudo quanto é visita que chamam ela lá, ela tá. Então, assim, É, somos duas pessoas diferentes. E como a máscara transforma a gente, né? é verdade, é verdade. Eu desativei aqui. Vamos tirar uma foto aqui, vai. Não sei se eu consigo aqui. Não, vai ter que ser aqui, mano. 1, 2, 3 e. Agora aquela pose no hospital, vai. Foi! Ai, ai, ser palhaço é bom demais, né? Nossa, se as pessoas soubessem o quanto isso transforma a vida da gente, acho que todo mundo ia caçar um curso de palhaçaria para fazer. É verdade. Agora a gente está encerrando o agradecimento. Fica à vontade, doutora, se quiser agradecer aí. Nossa, eu agradeço demais o seu convite. Eu achei o seu trabalho maravilhoso. A gente acaba conhecendo, eu assisti algumas lives, né? Conhecendo pessoas assim que no dia a dia a gente não teria possibilidade de conhecer. Te parabenizar por esse trabalho, achei muito bacana e agradecer mais uma vez pelo convite. Legal, legal. Então a frase que na caneca tem efeito. A palhaçaria Palhaçaria muda vidas. muda a vida, muda. Eu também tenho minha caneca. A palhaçaria muda vidas, ó. Linda, conversa boa. Eu tenho a minha, essa aqui eu ganhei. Olha que bonita. Linda. Parece de trás para frente, parece que está escrito japonês. Não é? Né? É verdade. É Verdade. verdade. Doutor, ó, obrigado, viu, por ter aceito o convite aí, para contar um pouquinho mais da sua experiência, da sua história da palhaçaria. Que Deus possa te abençoar ainda mais nesse processo, nessa caminhada. Você possa crescer a cada dia na palhaçaria. E precisar Te de alguma agradeço coisa, muito. pode mandar mensagem, algum evento, algum workshop, alguma formação. Pode mandar que a gente sai divulgando aí. Tá bom, obrigada. Te agradeço muito. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agora eu vou sair por aqui, ó. Vocês podem entrar? Sai por cá, pode deixar. Então tá bom, Sai. ó. Beijo. Fui. Tchau.